Esse quadro que mostra que o Lula segue como principal ator político em 2026, com a internação dele, eu acabei de ler e fazer uma reportagem que eu subi lá na Fórum nesse momento, de um dos editoriais, de um dos textos mais horrendos, mais... como é que fala? Eu posso colocar isso para vocês, mas que dá ânsia de vômito de ler, escrito por um site chamado Brazil Journal, é assim mesmo em inglês, tá? Que é o principal porta-voz e o mais lido pela Faria Lima. Houve uma celebração, está havendo uma celebração, uma comemoração na Faria Lima com a internação do Lula, com esse novo procedimento, e eles colocam textualmente aqui com a saúde do presidente e as consequências políticas de sua enfermidade. Gente, é uma das coisas mais horrendas que eu já vi na minha vida, já li na minha vida, e segundo aqui um tesoureiro de um grande banco, ó, abre aspas, né? Olha a previsão que eles fazem para 2026. Banqueiros e gestores disseram ao Brazil Journal que a perspectiva de enfraquecimento nas chances de eleição de Lula, porque ele está na UTI, foi o principal gatilho para a liquidação de posições vendidas contra o real e as ações brasileiras nos últimos dias. Ou seja, o sistema financeiro viu, com todas as letras, isso tem aspas ali, várias, que essa internação do Lula é um fator que pode tirá-lo da eleição presidencial, né? Tá aí o texto que eu acabei de ver, né? E furou, como diz aí, ó, a bolha do pessimismo do sistema financeiro. Só para a gente introduzir um pouco nesse assunto, até o combinado era outro, mas acho que isso aí é mais preponderante nesse momento, viu, Ivan e Ana? Eles falam aí de uma trinca, né? De uma tríplice sequência de notícias que mudou, que reverteu esse pessimismo da política, do mercado financeiro nas últimas 48 horas. Uma foi a principal, é a saúde do Lula. A segunda foi a sinalização por parte do Banco Central de que o Galípolo... Só terminar aqui, Azen. O Galípolo vai manter a alta da taxa de juros, celebraram muito 1% na alta da Selic. E a terceira foi justamente o movimento especulativo que vai começar com a venda e recompra de dólares. É uma coisa, gente, é uma das coisas mais mórbidas que eu já vi na minha vida, já li na minha vida. Desculpa aí, volta aí para falar. Esse negócio de furou a bolha do pessimismo, né, Plínio? Em outras palavras, eles estão dizendo que estão felizes com o Lula internado, né? Furou a bolha do pessimismo, né? Então, o otimismo é saber que Lula está internado e que isso pode levá-lo a não ser candidato em 2026, né? Esse é o otimismo, mas é impressionante, é mórbido, é macabro, né? Porque você fica... É tão mórbido, viu, Ivan, que eu acredito que ontem os barzinhos da Faria Lima ali, aqueles que cobram R$ 40 numa cerveja, deviam estar cheios, porque assim, o próprio editorial fala, abre aspas, do que está ali, ó, é o que está literalmente digo ali, ó, chega a ser mórbido, mas né, o apagador universal, então esquece que a gente diz que é mórbido, mas há uma realidade econômica por trás de um ambiente em que os ativos se valorizam quando o presidente está na UTI. Daí, em seguida, eles atrelam justamente a alta da Bovespa e a queda do dólar ao anúncio desse novo, que não é novo, procedimento cirúrgico do Lula, né? Abre aspas aqui, ó. O Ibovespa operava em ligeira baixa até pouco antes das 16h30, quando piscou na tela a notícia de que o presidente passará por um novo procedimento cirúrgico para impedir sangramentos no cérebro.
Daí, na sequência, ele já fala assim: o Ibovespa virou para forte alta de 2% antes de fechar o pregão em 29.593 pontos, uma valorização de 1,6% e a terceira sessão seguida de ganhos. Ao mesmo tempo, o dólar recuou abaixo de R$ 6 pela primeira vez. Daí depois eles já pegam uma aspas ali de um estrategista de uma gestora, ou seja, de um analista do sistema financeiro, que diz aqui, o mercado vinha devolvendo parte dos prêmios, com a expectativa de uma ação mais firme do Copom. Mas a virada ocorrida às 16h30 foi 100% uma reação à notícia envolvendo a saúde de Lula. Ou seja, existe uma torcida para que o Lula morra na Faria Lima. Essa é a realidade, viu, Azenha? Desculpe, eu estava no bastidor, estava tendo problemas aqui com a minha internet, ia pedir só para você confirmar que aquela era a manchete. Furaram a bolha do pessimismo, é a manchete do jornal. Eu não estava conseguindo enxergar direito aqui. Era essa a manchete. É só entrar lá, está lá em destaque, e assim, é mórbido. E tanto que eles colocam essa palavra, só que vão colhendo depoimentos, inclusive, de banqueiros. Tem uma aspas de um banqueiro também, que causa asco, né? Que aqui, fala aqui, eles dizem: banqueiros e gestores disseram ao Brasil Journal que a perspectiva de enfraquecimento nas chances de reeleição de Lula foi o principal gatilho para a liquidação de posições vendidas contra o real e as ações brasileiras nos últimos dias. Ele termina, inclusive, falando aqui, comemorando, né, com aspas, do tesoureiro de um dos maiores bancos do país. Não existe uma inflação reprimida como havia no governo Dilma. O câmbio não está reprimido como estava com as intervenções do Tombini, né, que era o presidente do BC, do Banco Central, na época da Dilma. Não há defasagem significativa dos combustíveis. E a Petrobras está pagando dividendos. A situação é outra. E a enfermidade do Lula, olha isso, Azenha. A enfermidade do Lula pode ter aberto um alçapão para muita gente no mercado. É assim que o mercado, os banqueiros tratam o Lula. Prestes, como é que a nossa comunidade está reagindo? Não, as pessoas estão hoje aqui o dia todo indignadas. Tem gente que está falando que a gente não está colocando o outro lado, de que há uma grande torcida. A gente está falando, tem uma grande torcida pelo presidente Lula, mas é porque é tão impressionante o que o Plínio está relatando do mercado financeiro e também o que a gente relatou aqui desse campo bolsonarista, né, da extrema-direita. Aqui o Fernandão, mercado querendo a morte de Lula, surpresa zero. Essa gente é demoníaca. Aqui tem um superchat também, viu, o Azenha? Não sei quem está colocando. A Liane, sabe por quê? A Liane. Vão continuar torcendo, porque Lula vai completar os 120 anos, só para sacanear com os filhos deles, porque todos já terão morrido. Obrigada pelo comentário, Liane. Deixa eu trazer aqui um superchat que veio. Cris, obrigada, viu, Cris, pelo superchat. Bom dia, são tantas notícias que mostram um ataque à população brasileira que sinto como se estivéssemos em uma guerra civil fria no Brasil. Aqui tem uma pergunta. Quente, viu? É uma guerra civil, mas é guerra civil, de certa forma, Plínio. De certa forma, é uma guerra civil também. Agora, o Azenha, algumas pessoas perguntaram, e eu fui atrás dessa notícia. Azenha, é verdade a notícia que uma senhora pediu para uma jornalista escrever uma carta ao Lula na porta do hospital? Sim, eu fui atrás, viu, gente? É verdade. Uma senhora que ficou horas, não sei se ainda está lá na frente da porta do Sírio libanês, pediu ajuda para uma jornalista do Metrópolis ali. Foi filmado ela escrevendo uma carta para o presidente Lula, e essa carta foi entregue para o Stucker, e o Stucker teria levado também aí a mensagem dela para o presidente Lula. Então, tem uma grande corrente de solidariedade ao presidente Lula. Se a gente for lá nas redes agora, ela é gigante, ela é imensa também, obviamente.
E isso também desagrada aí esse mercado, né? Também desagrada esse ambiente. Essa pesquisa que saiu da Genial Quest também cria um incômodo grande. Né? Então, eu queria voltar com o Plínio para ele falar especificamente, porque a Faria Lima agora, e eu vou sair só porque fica muita gente aqui no site, eu fico no bastidor, gente. Plínio, essa pesquisa, eu queria que você comentasse esses números, porque isso aqui é uma água gelada na cabeça do mercado, não? O que você acha? Então, essa é a grande questão. Eu acho que uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, eu acho que uma coisa que eu sempre trago aqui, viu, Ana e Ivan, para trazer esse contexto. Acho que o Fórum Café tem essa grande questão, né? A gente trazer o contexto que acontece, né? Quem que torce contra o Lula? Né? Quem que está contra o Lula? É um pool que sempre esteve. Sistema financeiro, banqueiros, aliado ao sistema financeiro internacional, mídia liberal, que é a porta-voz desses banqueiros, né? Esse Brasil Journal aí é um porta-voz direto da Faria Lima, né? Que foi criado para isso, por um jornalista que atuou como consultor de grandes fundos de investimento, né? A burguesia, em parte, uma parcela da burguesia que ganha com esses lucros, né? Que tem lucros com esse sistema financeiro, né? Então, e tem a turma do Centrão, que fica para lá e para cá, né? Representando, fazendo esse lobby no Congresso Nacional. Essa pesquisa, eu acho que é interessante, porque, assim, houve... o Haddad tem se mostrado, apesar de muitas críticas, que inclusive eu tenho ao Haddad, eu sempre falo que a gente tem que colocar a atuação do Haddad, não ao Haddad como pessoa, mas tem que colocar a atuação do governo como um governo que veio depois de um processo em que o Brasil beirou a uma ditadura fascista, neofascista. Essa é a realidade. Então, assim, o Lula pisa em ovos, né? Essa frente ampla que elegeu o Lula em 2022, ela se desfaz aos poucos, de acordo com o assédio que existe, tanto de mercado quanto da mídia liberal, para um nome que seja o anti-Lula. Eles nunca gostaram do Lula, essa é a grande questão, né? E o Haddad tem sido o grande articulador do governo com essas pessoas que querem a morte do Lula. Esse é o fato, essa é a realidade, né? Então, se colocando aí Lula ou Haddad, isso sinaliza o quê? Que quem o Lula indicar também vai ter uma forte atuação, mas vai ter uma forte votação, vai puxar muitos votos em 2026. Isso realmente, assim, acaba com essas... não acaba, mas enfraquece essas pretensões do mercado, por exemplo, de se construir novamente essa terceira via, agora numa figura de um neofascista mais limpinho, né? O Caiado ontem já tomou esse banho de água gelada também, como o Ivan disse aqui, né, Ivan? Mas tem o Tarcísio. O Tarcísio, gente, a ambição do Tarcísio... O Tarcísio tem uma sabe aquela... que tinha nos desenhinhos antigamente, né, Ana? Que tinha o anjinho e o demoninho que ficava falando na orelha, né? Naqueles desenhinhos, as animações, assim. Ele tem... os dois na orelha. Ele tem o demoninho, que é o Bolsonaro, falando, nossa, fica aí, porque eu não quero que você na presidência. E tem o anjinho, entre aspas, né? Que é o Kassab, que quer construir essa terceira via em torno do Tarcísio, já com o aval da Globo, da Folha, né? E do sistema financeiro e de boa parcela do Centrão, como é o caso do Ciro Nogueira, presidente do PP, que foi o presidente de fato durante o governo Bolsonaro. Ele foi ministro da Casa Civil e ele que era o presidente de fato. Agora, a grande questão é o seguinte: o Tarcísio sabe que se ele sair contra o Lula, ele perde. E ele perde duas vezes. Ele perde a disputa à presidência e perde também a reeleição quase certa no governo de São Paulo, né? Então, o Tarcísio está pisando em ovos. Só que essa pretensão, né, quando a gente vê essa pesquisa, com o Haddad também se saindo muito bem, isso aí joga um banho de água gelada. Muita gente fala, será que o Haddad pode dar uma reviravolta? Eu acredito, viu, gente? Eu conheço, eu acompanho o Haddad há muito tempo, a gente já entrevistou ele, assim. O Haddad, antes de tudo,
ele tem uma lealdade muito grande ao Lula, né? Então, eu acredito que ele, sendo um candidato do Lula, ele vai ser leal ao projeto político do Lula. E o que está acontecendo hoje, né, que a gente vê algumas coisas que nos entristecem, nos indignam, nos revoltam na condução da política econômica, é fruto dessa negociação. Gente, imagina você sentar numa mesa, hein, Ivan, Zé, Ana, com essas pessoas que comemoram a morte do presidente, que foi passar por um procedimento, gente. Ele é uma pessoa idosa, caiu, teve essa questão. Todo mundo está dizendo, o caseiro disse que não é uma coisa séria. Mas essas pessoas celebram como se já tivesse, ou se o Lula tivesse morrido. É uma coisa muito mórbida e é muito difícil essa correlação de forças, né? Fazer essa articulação é muito difícil. Tá aqui, gente. A gente trouxe aqui a postagem da Janja. Como disse a Ana Prestes, existe uma grande corrente pela saúde do Lula. Estou vendo aqui no nosso chat, que a Ana vai trazer daqui a corrente pela... Então, assim, aqui que ela disse, a Janja, na sua mais recente postagem, foi mais um dia tranquilo, de recuperação, e ele vai voltar renovado para seguir trabalhando pelo Brasil. Do lado direito está a senhorinha, que foi... Ela está dando uma entrevista para o Metrópolis, ela é que pediu a repórter do Metrópolis, e aí a Vanessa comenta lá no X, porque a gente, quando fala do X, gente, é a rede tóxica de onde muitos de nós saímos. Nós fomos para o Blue Sky, muitos de nós. Então, o X é hoje o antro vamos dizer, dos bolsonaristas. Está lá no X, Vanessa. Lula tem a sorte e o mérito de, por onde passa, andar cercado do amor e da fé dos mais humildes. Uma senhora semi-analfabeta, porque ela não sabe escrever, então foi pedido para entregar a ele um bilhete, uma oração. Ela falou, aparentemente, então foi encaminhado o bilhete dela para o Lula, para vocês saberem. E antes do Plínio ir embora, Plínio... Maria das Graças, viu o nome dela, Azenha? Maria das Graças.